Pronto, foi. O Paulo, ele é mais ou menos contemporâneo, né? Mas na época do Bianchi também, né? Que era, e aí o início dele é muito parecido, na verdade, com o meu, porque o laboratório do Massuda trabalhava com ovogênese em barbeiro, o Bianchi em mosca, né? E tinha um entendimento, são pessoas a cabeça dos dois completamente diferente, né? Mas é um assunto parecido, então trocava um pouquinho de figurinha quando se encontrava nas reuniões da SBBQ, e há um início de formação que é bem, assim, dentro fisiologia bioquímica de inseto e tal. E a saída do Ribola para um pós-doc no Marcelo foi ainda dentro de um âmbito que era biologia molecular, de mosquito, uma trajetória mais ou menos linear, né? Feita com uma lógica que está ali, que é aquela mais ou menos esperada. Em alguma hora, eu confesso que eu perdi um pouco a transição do Paulo para uma mudança que é pouco comum, que é sair da área de bioquímica, porque bioquímica é aquele negócio reducionista, né? Você procura uma molécula que causa não sei o quê, o outro que causa não sei o quê, um receptor, tem que ter um receptor para isso, né? É um troço ali que a gente chama elegantemente de mecanismo, mas, na verdade, tudo tem uma causa única, um troço quase newtoniano, né? Ali, é a forma da gente bioquímico de ver. E o Paulo foi para uma área que eu não consegui pegar, eu acho que eu não acompanhei ele nessa transição, que é a genética de população. E aí começou a entrar, que não é, pode parecer que vai, porque o DNA é uma ferramenta e tal, e usa, e tal, nisso aí talvez a bioquímica tenha ajudado um pouco, mas até onde eu entendo, o pouco que eu acompanho, a genética de população, a evolução, ela faz borderline com ecologia, com evolução, com coisas que têm uma forma de pensar e de equacionar os problemas que é muito diferente. Eu acho super bonita, eu acompanho alguns assuntos de longe, dou uns pitacos, até uso um pouquinho em aula, mas é um livro inteiro, não sai de uma aula de graduação, meu. E o Paulo foi ganhando nisso, até onde eu entendo, com um grau de autodidatismo grande, né? E construindo uma trajetória, que é a trajetória independente dele. É engraçado porque ele tem trabalho com um monte de coisa diferente. Continua com algumas coisas de fisiologia, mas acrescentou uma coisa de análise de genética de população que vai para vários organismos, porque é uma ferramenta que se usa muito, e uma linha condutora central, que é a dele, até onde eu entendo, que é a de mosquito, procurando trabalhar com populações naturais brasileiras, mosquitos que são pouco compreendidos, e onde eu acho que ele tem feito um trabalho que, quando eu vejo, sempre acho assim, fico fascinado com os resultados dele, acho que são interessantes, assim, tem uma contribuição legal para entender uma biologia daqui que tem trabalhos fantásticos feitos com algumas coisas que têm uma certa semelhança com os mosquitos africanos, e os daqui os mosquitos neotropicais são assim um deserto de conhecimento, né? E eu acho que o Paulo tem feito um trabalho que eu acho que é importante nisso, tem avançado coisas, dado contribuições legais. E eu acho que assim, eu sempre procuro, às vezes, puxar um pouco aquilo que é o interessante para os alunos, porque tinha um cara que dividiu o laboratório comigo, que se aposentou, que muita gente aqui conhece, que é o Orlando. O Orlando tinha uma frase que eu acho legal, que era: tem muitas formas de fazer um bom arroz. Então, quando você pensa na carreira, quer dizer, você olha... Bom, quando olha para mim, eu não tem muito mais o que pensar, porque já está ali, como é que eu vou acabar aqui daqui a pouco. Mas para os alunos que estão ali, a ideia é que sempre mistura com angústia. Eu acho que é confortante e é legal a ideia de que tem uma quantidade de possibilidades enorme, né? Então, o que é o único e variável na carreira das diferentes pessoas e das pessoas que estão ali, que tem uma história legal para contar, tem uma coisa bonita, tem um troço que elas fizeram. E eu acho que o Paulo é isso. Eu acho que ele foi construindo essa coisa de genética de população, saindo
por conta própria, sem medo de entrar numa área diferente, que é uma coisa que nem todo mundo faz, né? E é muito diferente num certo sentido, a maioria das pessoas faz indo para um pós-doc, no troço. O Paulo meio que foi fazendo, né? E acho que é um trabalho que tem, tem um papel legal ali para uma história, uma contribuição legal dentro da área. Então, a gente nem sempre tem falado. O Paulo tem também com isso, ele tem um contato grande com gente de saúde pública, que é uma outra interface que, né, a gente que fica muito na parte básica de fisiologia, mecanismos e tal, essas biologias, a gente perde, né? A gente a interação com a doença, muitas vezes, falo como uma meia-culpa mesmo aqui, né? Para quem está na minha posição, muitas vezes é um parágrafo na introdução do trabalho e acaba aí, né? Nos 2 ou 3 primeiros parágrafos de um projeto que você bota dizendo que o trabalho é importante. E aí, porque vai chegar lá um dia, né? Fica aquela promessa longínqua que a gente não chega. E o Paulo, pela opção dele, foi fazendo interface com o mundo real da, da disseminação da doença, do impacto da doença nas populações. É um cara que vai a campo, que vê gente com o problema, com a doença. Tem um monte de história e coisa para contar nesse campo, que eu acho que talvez não seja o que ele vai falar hoje, mas que vale a pena para tomar uma cerveja na Ilha Grande, quando tiver o próximo Artromite presencial, e dar uma conversada sobre isso. Então, eu acho que é uma outra coisa que também é legal e que eu acho que é uma coisa que a gente precisa trocar mais e botar mais. O pessoal da Fiocruz tem mais espontaneamente, a gente na universidade tem menos, né? O pessoal da Fiocruz, pela natureza da Fiocruz, é empurrado para isso, é puxado para fazer essa interface, mas eu acho que era legal para quem está na academia ter mais buscar mais esse caminho, essa conversa, né? Então, Paulo, obrigado, tá? Obrigadão, Pedro. Muito obrigado pelas palavras. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Bom, muito que o Pedro falou é verdade, quer dizer, e realmente teve esse... Então, eu vou começar um pouco do seminário falando um pouco sobre essa minha trajetória. Realmente teve essa mudança de bioquímica para biologia molecular, e isso começou quando eu estava lá no Marcelo, na Case Western. Durante o meu pós-doc, a gente estava trabalhando com mecanismos moleculares da interação do parasita com o vetor, mas durante um pós-doc eu fiz um estágio, o Marcelo me proporcionou isso, um estágio na África, em Mali. A gente ficou um mês lá, com um curso muito, muito interessante, a MacArthur Foundation, um curso sobre vetores na África. E daí eu me toquei que foi a primeira vez que eu entrei em contato com malária mesmo. Quer dizer, eu vinha trabalhando com vetor, vinha trabalhando com parasita, mas eu nunca tinha visto malária na vida. Em São Paulo a gente não tem malária. E lá foi a primeira vez que eu entrei em contato com malária. Só interromper, eu já falei várias vezes desse projeto da MacArthur aqui, por ocasião de outras pessoas, de outras coisas, assim, só para mostrar como é que um projetão desses que tem ali impacta a vida de um monte de gente na área por fazer pontes, né? Sim. Muito legal essa história. E daí acabou o pós-doc, eu voltei para o Brasil, eu voltei até rápido. E daí eu estava como pós-doc ainda no laboratório do Oswaldo Marinotti, lá em São Paulo, né? Não tinha ainda sido contratado aqui na Unesp. E daí eu entrei em contato com a malária pela segunda vez, porque eu fui para Porto Velho. Na época, o professor Delbrando estava vivo, né? E tocava um centro de pesquisa, o IPPATRO, lá em Porto Velho, e eu fui para na verdade, para começar a dar um curso de biologia molecular, mas, no fundo, eu acabei me interessando por malária no Brasil agora, né? Uma outra perspectiva da malária africana.
E foi por causa dessas duas viagens que eu falei, não, eu quero trabalhar com alguma coisa um pouco mais de campo, né? E a partir daí eu comecei a fazer isso, né? Então eu comecei a trabalhar com genética de população, porque genética de população, a gente usa isso para tentar explicar muita coisa, que é o que eu vou falar hoje, aqui especificamente da linge e de Aedes, mas a gente trabalha basicamente com mosquitos de campo, né? Então a gente coleta os mosquitos, propõe as teorias, as hipóteses e testa isso usando genética de população como uma ferramenta. E daí, desde que eu voltei para o Brasil em 98, e depois desde que eu vim para cá em Botucatu em 2001, que eu trabalho só basicamente com essa população. Não só isso, faço alguns trabalhos em paralelo, mas o cerne do laboratório é com genética de população. Então, genética de população usando Anopheles da Linge, que agora a gente chama Nissorhynchus da Linge, lá no norte do Brasil, na região amazônica. Primeiro eu comecei em Porto Velho, depois para o Acre, e um pouco também com a Aedes aegypti. Eu não vou falar exatamente de população aqui, mas eu vou falar um pouco, algo relacionado com genética e comportamento. Tá? Bom, então, esse que eu vou apresentar aqui é o trabalho dos alunos do meu laboratório. Na verdade, não é o meu trabalho, é dos alunos do meu laboratório. A gente dá o nome do laboratório de Pangene, a gente acaba trabalhando com várias coisas, então a gente resolveu usar Pangene como nome do laboratório. É um laboratório que fica dentro do IBTEC, que é um Instituto de Biotecnologia aqui da Unesp. E a palestra de hoje, né, o trabalho de hoje, eu vou falar sobre as duas linhas de pesquisa com genética de população e comportamento em Nissorhynchus da Linge e Aedes aegypti. Bom, então a primeira parte, que fala sobre Nissorhynchus da Linge, o que a gente tenta entender desse vetor. Então, a ideia é usar a genética de população para responder algumas perguntas bem práticas. Vocês vão ver que são bem práticas. E, pelo menos do meu ponto de vista, são perguntas importantes associadas ao controle da transmissão da doença. Eu tenho na minha cabeça que o mosquito faz um papel muito importante na epidemiologia da doença, porque é o mosquito que carrega o parasita de um lugar para outro, basicamente. Então, eu acredito que a genética, a estrutura populacional das populações de mosquito podem muito bem explicar a estrutura genética das populações de parasitas. Isso para a gente é muito importante, porque a gente combate um parasita, então é importante saber qual cepa que ele é, qual população que ele é. E é engraçado, não, é interessante, porque um colega meu, que é o que a gente trabalha junto lá em Manaus, no Acre, o Marcelo Urbano, trabalha com genética de população de parasitas, e a gente vê claramente que existe uma sobreposição muito grande dessas duas coisas. Bom, Nissorhynchus da Linge é o principal vetor de malária no Brasil. Então, grande parte da transmissão de malária é devida só a esse mosquito. A gente tem outros mosquitos, mas são todos secundários, são vetores secundários, importantes em algumas regiões, em casos específicos, mas quem mantém mesmo a endemicidade, o principal vetor é o Nissorhynchus da Linge. Ele densidades muito grandes na floresta amazônica. Ele é um mosquito muito antropofílico. Isso é um azar para a gente, né? O mosquito surgiu e se desenvolveu independente do homem. A maior parte da sua história evolutiva, o homem nas Américas está há 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos, algo desse sentido. E o mosquito está há milhões de anos nas florestas. Então, por azar, é um mosquito que gosta de tomar nosso sangue. E, com isso, ele se tornou, então, um vetor importante. E ele é criado nas bordas dos igarapés, dos igapós, né, normalmente de água parada, onde você tem vegetação para
proteger ele do sol e proteger ele dos predadores, ele se cria, então, nessas margens em altas densidades. Então, aqui algumas fotos. Pode falar, Pedro. Esse cara tem a mesma atração por chulé que os outros anófilos? Então, o papo do chulé, eu acho um pouco controverso. Tem atração por homem, tem atração por homem. Eu não diria especificamente por chulé, porque não é no pé onde se toma mais picada, né? A gente acaba tomando mais picada no pé porque a gente expõe o nosso pé, e eu vou mostrar para vocês, para coletar o mosquito. Mas as pessoas levam picadas em todos os lugares do corpo, né, que estão expostos. Né? Então, não sei exatamente se é o pé, mas tem uma atração, sim, tem uma atração por homem muito maior. A gente já tentou usar armadilha com cavalo, com boi, com porco, e não pega quase nada de dalinge. A gente já tentou usar... Alguém testou sucatona, essas coisas assim? Você sabe-se a base disso aí ou não? Não, não. A gente já tentou usar até aquelas armadilhas mosquito trap, outras várias, que tem vários atratores, também a gente nunca consegue uma quantidade grande. Então, assim, sempre que a gente vai fazer coleta, a gente usa a gente como isca, né? E, no fundo, eu acho até mais interessante, porque a gente está trabalhando com vetor de malária humana, né? Então, o que adianta colocar um cavalo lá, vai pegar um monte de vetores que não são vetores que vão picar o homem, e eu vou ter um bias no resultado. Então, eu acho que ainda é um método mais interessante, apesar do risco de pegar malária, lógico. Não tem problemas éticos de usar isca humana? Então, Marcelo, o que a gente faz é o seguinte: só os pesquisadores que são isca humana. A gente não contrata ninguém e não paga para ninguém ser isca humana. Então, a gente, no fundo, está assumindo o risco. E, por enquanto, eu não tive nenhum problema com isso. Né? É lógico, eu não obrigo nenhum aluno meu a fazer isso. Né? Eles fazem se eles querem e realmente, se não quiser fazer, não faz, tranquilo. Não vai deixar de fazer o projeto, não vai deixar de desenvolver. Né? Mas só nós fazemos, e isso a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Para não ter problemas éticos. Tudo bem. Então, esses aqui são mais ou menos a borda dessas coleções de água aqui, são a casa para as larvas se reproduzirem, se desenvolverem. Né? Então, coleções pequenas, coleções grandes, coleções artificiais, eu vou falar um pouco sobre isso, são os tanques de piscicultura, né, que é um grande problema e é um dos focos do trabalho. Aqui o pessoal coletando larva, então a gente coleta tanto larva nesses lagos, nessas coleções de água, como adultos através de isca humana. Aqui uma coleção de água um pouco mais natural, um pouco maior, né? Nesse tipo de coleção de localidade é muito difícil achar larva, porque elas acabam se espalhando para uma área muito grande. Né? Então, a gente consegue achar nesses tanques de piscicultura, por exemplo, são menores, a gente consegue achar muito facilmente lá. Nesses lugares mais naturais é um pouco mais difícil. Então, a coleta de larva é feita assim, né? Basicamente coletando com uma concha, e a coleta de adulto por isca humana. Bom, grande parte do trabalho que eu vou mostrar para vocês foi feito no Acre. No Acre, a gente trabalha com dois tipos diferentes de localidades. A gente trabalha em assentamentos rurais e agora a gente está começando a trabalhar também em cidades, né? Em algumas cidades do Acre. Os assentamentos rurais são aqui perto de Rio Branco e as cidades aqui no oeste do Acre, e a cidade que eu vou mostrar para vocês, que é Manso Lima, que é a cidade mais a oeste do Brasil, né? É o real faroeste brasileiro. Né? Não tem mais nada a oeste do Brasil do que Manso Lima. A gente faz coletas nas casas, dentro das casas e ao lado das casas. Então, a gente tem coletas intradomiciliares e peridomiciliares. Isso também é uma coisa que inviabiliza um pouco usar armadilha ou usar qualquer... Não vou colocar um boi dentro da casa da pessoa para coletar. Então, a gente acaba tendo que usar a gente mesmo.
e sempre por isco humano, né? Então, a gente sempre expõe a perna, espera o mosquito chegar e com um tubinho de plástico a gente suga esse mosquito e coloca numa gaiolinha. Lógico que a gente acaba tomando algumas picadas durante a coleta. Bom, quais eram as primeiras questões, né, que a gente queria entender, né? Acho que a primeira grande questão é da onde que vem o mosquito adulto que está picando a pessoa naquela casa, né? Qual que é o range de voo, qual que é a distância de voo do mosquito? Ele vem do meio da floresta, ele vem da borda da floresta, ele vem dos tanques de piscicultura que estão lá próximos. Muita gente faz esse tipo de experimento marcando os mosquitos e liberando os mosquitos e depois coletando eles para ver até onde eles voam. Eu prefiro fazer desse tipo, né? Eu prefiro usar a genética de população e tentar entender, numa situação normal, sem precisar pintar nada, sem precisar soltar nenhum mosquito diferente, ver de onde eles estão vindo. Então, a gente começou um pouco a trabalhar nessa ideia com marcadores genéticos com genética de população. E uma outra questão que a gente tinha, que é uma questão mais relacionada a comportamento, é que o mosquito ele pica, a mosquita ela procura sangue das 6, 7 horas da noite até as 6, 7 horas da manhã. Em alguns locais unimodal, só à noite, em alguns locais bimodal, à noite e de manhã, em alguns locais trimodal, à noite, no meio da noite e de manhã. Então, esse é um comportamento bem heterogêneo de Darlinge na Amazônia. E a gente queria entender se existe algum componente genético para isso, ou se simplesmente é uma coisa estocástica. Se por acaso ele vinha naquela hora, se ele conseguisse alimentar, ele alimentava, senão ele tentava mais tarde. Só uma questão, desculpa te atrapalhar. Pode falar, imagina. Nessas regiões, praticamente não tem crepúsculo, né? Pula do dia já quase para a noite. É bem rápido. Né? Eu queria que tu... Exato, né? Então esse horário significa noite mesmo. Sim, isso. Sim. Assim, ele o sol se põe 6, 6:30, e aí já começa, dificilmente a gente vê mosquito com sol a pino ou com sol relativamente alto. Normalmente tem que escurecer para ele começar a vir. Talvez até seja uma proteção para ele, não sei. A gente vai ver um pouco sobre isso. Mas é interessante porque é super heterogêneo. Então, você tem regiões que você pegava mosquito, tinha um pico à meia-noite, por exemplo, à 1 da manhã, às vezes até às 6, 7 horas da manhã ele ainda está picando. Então, é bem heterogêneo isso. E parece que a gente está começando a entender por quê, e parece ser alguma coisa ecológica relacionada ao mosquito. E outra coisa também interessante é que a gente normalmente pegava mosquitos dentro e fora da casa em proporções diferentes. Então, a gente tinha uma dúvida de que realmente não era simplesmente o mosquito ia atraído pela casa, se tivesse gente fora ele picava, se não ele entrava. Parece que tinha alguma coisa diferente nisso. Então, isso é uma coisa também que a gente está tentando ver qual que é a diferença. Então, na verdade, o que eu vou falar é um pouco da história do laboratório, desde as primeiras ferramentas genéticas que a gente usou, até o que a gente está usando hoje em dia, e como a gente foi conseguindo desvendar um pouco esses diferentes comportamentos e diferentes estruturas populacionais. Bom, o primeiro trabalho que a gente fez foi usando um gene mitocondrial. Então, a gente pegava os mosquitos, sequenciava aquele gene, a subunidade 1 de estequiomoxidase. Isso foi publicado em 2011, e esse trabalho mostrou que existia pelo menos uma variação sazonal. Ou seja, apesar de Anopheles de Nisorrhynchus Darlinge picar o ano todo, lógico, com densidades diferentes, parece que as populações que picam nas chuvas são diferentes das populações que picam na seca. Então, essa foi a primeira indicação que existia uma estruturação. Lógico, aqui, do ponto de vista sazonal, se você pegar um ano, do ponto de vista dos 12 meses do ano, parece que existia uma variação,
Era um marcador ainda, um gene só, mitocondrial, uma coisa ainda bem incipiente para realmente mostrar que isso aí é uma diferença realmente importante. O segundo trabalho que a gente fez, a gente mudou o marcador e começou a usar aqueles microsatélites, que são regiões heterogêneas no genoma do mosquito. Então, a gente usou aqui, se não me engano, 7 regiões microsatélites. Esse foi um trabalho feito já em Porto Velho, com o pessoal lá, com o Luiz Herman, com o pessoal do IP4. E a gente mostrou que realmente existia uma variação sazonal muito importante. Então, os mosquitos que picam durante a época de chuva, ou seja, no primeiro semestre, eram diferentes dos mosquitos que picam na época de seca, ou seja, no segundo semestre. Então, aqui dá para ver muito bem, azul é um dos... aqui na parte de cima, no A, o primeiro semestre sempre tem mais azul e o segundo semestre sempre tem mais vermelho. A ideia, qual que era? A ideia é que você tem, na época de chuva, um mosquito silvestre invadindo a cidade, invadindo a periferia de Porto Velho e transmitindo malária. Por quê? Porque o rio está alto, você tem muitos criadouros, você aumenta a população desse mosquito. O problema é que, na época da seca, o Rio Madeira, agora não mais por causa das hidrelétricas, mas o Rio Madeira, na época, descia a 11, 12 metros da margem dele. E daí você não tinha mais criador. Só que parece que, na época da seca, esse mosquito silvestre volta para dentro da floresta e um mosquito urbanizado, que está adaptado aos criadouros artificiais, que mantém a transmissão de malária. Então, parece que eles são geneticamente diferentes. A gente não tem nenhuma indicação de que a população flutua. Você tem flutuação de população. Então, parece que realmente é uma coisa de substituição de uma população por outra. Pois é, mas e para onde que vai o da floresta? Está ok, ele invade e volta para a floresta. E o urbano o da cidade, Pedro, ele fica... Conta, O da cidade ele fica. O problema é que a densidade da floresta é muito maior na época de chuva. Então, a gente consegue pegar alguns mosquitos da cidade, ou urbanizados, na época de chuva, mas a proporção é muito menor. Tá? Não é 100%, tá? Não é todos os mosquitos. O número absoluto, então não é um deslocamento. Quer dizer, o número absoluto é o outro. Não, eu acho que não é um deslocamento. É simplesmente, na época de chuva, vem essa população da floresta, que é muito maior do que a população que está lá na cidade, e daí, na época de seca, ela volta e essa continua lá. Porque, só para ver se eu entendi, porque se cria um microambiente que não existia antes. Isso. Tá, e ele ocupa esse microambiente, o urbano não ocupa. Quando o urbano continua o urbano continua o tempo todo lá. Isso. Porque os criadouros artificiais, eles são perenes, né? Eles não secam, né? Porque eles é o quê? É o laguinho que o cara faz, ou é a coleção de água da companhia de água, etc., que é perene. Tá? Bom, mas aqui a gente coletou mosquitos de mais ou menos, numa distância de mais ou menos 100 quilômetros, né, de todas as coletas. E a gente não conseguiu diferenciar eles. Então, de novo, a gente consegue ver uma diferenciação sazonal, mas a gente não consegue ver uma diferenciação geográfica usando esse marcador. Bom, aí partimos... Só para botar. Então, você tem uma variação no número total de mosquitos que você pega numa armadilha da ordem de 10 a 20 vezes. Tem. Na época de chuva, você pega muito mais mosquito do que na época de seca. Tá? E muito possivelmente, esse muito mais mosquitos são os mosquitos que estão selvagens, que estão vindo para a cidade. Bom, a gente não, com o microsatélite, a gente não conseguia ainda ver variação geográfica. A gente não conseguia diferenciar de onde vinha aquele mosquito. A gente só conseguia ver essa diferenciação maior, que era sazonal. Mudamos de marcador. E agora começamos a trabalhar com o genoma do mosquito. Né? Primeiro, de uma metodologia chamada RADSEC, né? A gente picota o genoma do mosquito e
e sequencia só o que a gente picotou, só o que a enzima cortou, e daí a gente compara isso com bioinformática, a gente compara isso as populações, e populações mais próximas estão juntas, populações mais distantes estão separadas. Bom, com esse novo marcador, a gente começou a ver algumas diferenças genéticas relacionadas à geografia, relacionadas à localização. Essa figura mostra, na parte de cima, a comparação de mosquitos usando o microsatélite e a parte de baixo usando o RADSEC, ou seja, os marcadores, por volta de 1000 marcadores nucleares. Bom, legal. Então, a gente está aprimorando a nossa ferramenta para começar a entender um pouco mais a micro disposição desses mosquitos, que é aquela ideia inicial, né? Qual que é a dispersão do mosquito? Eu preciso de um marcador, eu preciso de uma ferramenta que consiga diferenciar esses mosquitos muito bem diferenciados para conseguir ver essa diferenciação microgeográfica. Bom, com o RADSEC, a gente também conseguiu começar a ver diferenças entre mosquitos coletados dentro e fora das casas. Então, aqui está mosquitos coletados fora, mosquitos coletados fora, e aqui é mosquitos coletados dentro. Tá? Imagina que, nesse gráfico, quanto mais próximo estão os pontinhos, mais parecidos são esses mosquitos, e quanto mais distantes, mais diferentes. Então, eles se agrupavam também com relação a esse comportamento. Lógico, não é 100%, a gente pega um pouco de mosquito geneticamente diferente aqui. E também a gente tinha uma diferenciação entre mosquitos coletados de noite e de dia. Aqui eu ia só uma. Quando diz dentro e fora de casa, é ao redor da casa ou bem longe? Ao redor da casa, ao redor da casa. Redor. Ao redor da casa. Então, na verdade, a ideia aí é diferenciar o mosquito que entra e não entra. Não é nem aquele mosquito que está lá fora, muito longe. Ele foi atraído para aquela casa e ele ou entra ou não entra. Tá, é só realmente a proteção do telhado, digamos assim. Isso. Pelas frestas, pela janela, tá? Bom, e aqui também, de noite e de dia, a gente começou a ver alguma diferença, né? De novo, esse é um marcador aleatório, né? Aleatoriamente, esses fragmentos... Aleatoriamente, não. Os fragmentos são gerados pela enzima de restrição, mas eles estão aleatoriamente distribuídos no genoma. Eu não consigo associar essa diferença com uma região gênica ainda, porque eles estão muito separados, esses marcadores. Então, a gente resolveu fazer o seguinte, então, já que a gente não consegue fazer isso, vamos sequenciar o mosquito inteiro. Mas sequenciar um mosquito inteiro é muito caro. Se eu tenho que sequenciar 1000 indivíduos, eu vou ter que fazer 1000 genomas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sequenciar o mosquito inteiro numa densidade bem baixa. Eu vou mostrar para vocês um pouco de uma estratégia que a gente adotou para usar esses dados. Tá? Então, a gente partiu de RADSEC para esse que a gente chama de Low Density Sequencing. Então, a gente faz um shotgun do mosquito, a gente pega o DNA do mosquito genômico, faz um shotgun e sequencia numa cobertura de mais ou menos uma vez o genoma do mosquito. O da Linge tem um genoma de aproximadamente 280 mega, a gente sequencia mais ou menos 280 mega de sequência por mosquito. Tem suas vantagens e desvantagens esse método. Ele usa muito pouco DNA, o que é muito bom, né? Porque o mosquito é difícil de conseguir muito DNA. Então, essa é uma vantagem muito boa. Só que, lógico, esses dados brutos estão muito espaçados. Eu vou ter poucas regiões que estão em todos os mosquitos. Então, a gente faz um tratamento depois desses dados para conseguir melhorar esses dados. Bom, só fazendo isso, a gente tem umas coisas interessantes. Sequenciando uma vez o genoma do mosquito, a gente sequencia várias vezes a mitocôndria inteira do mosquito. E daí a gente já pode usar isso aí também como marcador. Então, a gente tem a sequência de toda a mitocôndria do mosquito. A gente usa isso daí para classificar o mosquito também, quando a gente não consegue classificar morfologicamente, mas também é um dado interessante de taxonomia. Aqui são só a separação de dois clados da Linge,
lá na região. Bom, e aí, usando essa metodologia, então, a gente foi trabalhar numa cidade chamada Mansulino. Então, antes de entrar nos dados, eu vou falar um pouco sobre essa cidade. Tá? Então, como eu falei para vocês, é a cidade mais a oeste do Brasil, né? É perto aqui de Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do Acre, depois de Rio Branco. Mansulima, em 2017, ela tinha 17 mil habitantes e ela teve 9 mil casos de malária. Então, ela teve um caso para cada 2 habitantes em 2017. Isso não foi o pior ano. Em 2006, ela teve 1,2 casos de malária por habitante naquele ano. O que aconteceu? E isso daqui é um gráfico mostrando a incidência de malária, né, em Mansulima. Vocês veem que em 2003 era muito pequena a incidência, né? E ela cresceu muito aqui até 2006, permaneceu alta e agora deu uma caída nesses últimos 2 anos, deu uma caída. Qual que é o problema de Mansulima? Em 2001, um grupo de moradores decidiu começar a cavar tanques para fazer piscicultura, como sustento. Eles compravam alevinos e colocavam nesses tanques, produziam peixe para venda, para consumo, para uma forma de sustento. Isso foi pegando forma. Em 2003, o Estado promove uma iniciativa de cavar mais tanques na cidade, porque viu que é realmente uma fonte de renda. E hoje em dia a gente tem mais de 300 tanques de piscicultura, acho que até mais, talvez uns 500 tanques de piscicultura na cidade toda. O problema, e isso até já foi mostrado pela Nildimar, que esses tanques de piscicultura estão lotados de anófilos da Índia. Então, muito possivelmente, esse crescimento aqui foi decorrência dessa mudança radical no ambiente. Você tem vários tanques de piscicultura, vários criadouros na cidade. O mosquito não precisa nem ir para as florestas, o mosquito pode ficar na cidade tomando sangue das pessoas. Ótimo, né? Então, tem gente próxima que ele gosta de chupar sangue, tem água próxima. Esses criadouros, muitos deles não eram cuidados, você tinha vegetação na margem. Então, estava perfeito, um nicho perfeito para o Dalinge se desenvolver. O problema é que ele é vetor de malária. Paulo, os alevinos não conseguem comer as larvas, não? Não conseguem, mas principalmente por causa dessa vegetação da beirada. Eles se escondem e acaba, mesmo quando tem peixe no tanque, você tem também a larva de mosquito. Existe uma associação boa quando você tira a vegetação da borda, daí você diminui as larvas de mosquito. Tá? Mas se tem vegetação... E assim, o problema é que esses tanques foram feitos centenas de tanques e muitos deles foram abandonados. E daí virou um criador perfeito para a Dalinge. Bom, então esses dados mostram que deve haver uma relação grande entre os tanques e transmissão de malária. E foi pensando nisso que a gente começou a trabalhar lá. Por que está caindo? Eu acho que é controle dos tanques, o pessoal do Marcelo, a gente lá falando, e o pessoal está tomando mais cuidado e está controlando. Acredito que seja isso. Bom, aqui então a gente pegou 3 casas aqui em Mansulima. Então, aqui ao longo de Mansulima é a BR-364, que liga Mansulima até Cruzeiro do Sul. E a gente pegou 3 casas da cidade, pegou um raio de 1 quilômetro dessas casas, e a gente fazia, então, coletas de adultos nas casas, e a gente coletava larvas em todos os criadouros que a gente achou nesse raio de 1 quilômetro ao longo das casas. Então, aqui, o sítio 1, aqui é esse Rzinho de residência, aqui todos os criadouros em volta, que a gente coletava larva. Aqui são 26 criadouros nessa casa. Casa 2, aqui também dos criadores aqui em volta e aqui um pouco mais afastado.
e a casa 3 aqui, que é a casa mais afastada da cidade, né, do centro urbano, já é um local quase rural, mas também que tem os criadouros artificiais que poderiam ser criadouros de dalinte. Bom, então a gente coletou esses adultos e essas larvas. O trabalho final foi com aproximadamente 406 amostras, tanto de adultos como larvas, nesses 3 diferentes sítios, coletados dentro e fora da casa, os adultos, coletado durante a noite toda, os adultos, em 4 coletas que a gente fez, dezembro de 2016, fevereiro, maio e setembro de 2017. E daí a gente sequenciou, a gente extraiu o DNA dessas amostras e sequenciou shotgun esse genoma desses mosquitos. A gente tem mais ou menos aqui 1,6 de cobertura, né, dos mosquitos, lógico, alguns pontos com alta cobertura, mas a grande maioria está aqui nesse 1,6 de cobertura. A gente usou uma primeira filtragem em que a gente só assumia que aquele nucleotídeo era verdadeiro, ou aquele sítio era verdadeiro, se a gente tivesse 5 sequências daquele sítio. Daí a gente então assumia que aquele sítio era verdadeiro, né? Homozigoto ou heterozigoto. E com menos de 5 sequências, a gente genotipava pelo menos o alelo que a gente encontrava. Então, se a gente encontrava um A, só uma sequência com um A, a gente colocava um A / dúvida. A gente não sabe se é homozigoto ou heterozigoto. A gente começou com missing data de 20%, qualidade de 20%. Fazendo essa estratégia, a gente conseguiu 7.700.000 SNPs. O grande problema é que eu tenho um missing data alto, mas é mais que 20% aqui, e eu tenho poucos SNPs que estão, lógico, em todas as amostras. E daí a gente trabalhou esses dados usando o que a gente chama de imputação. Se a gente tem uma quantidade grande de mosquitos sequenciados, uma parte que foi sequenciada pode prever uma parte que não foi sequenciada. Então, sítios que estão sequenciados podem prever sítios que não estão sequenciados. Tá? Então, a gente usa duas ferramentas para isso. A gente usa tanto o desequilíbrio de ligação, então sítios mais próximos vão estar ligados, e também usa a frequência desses nucleotídeos para fazer a imputação, ou seja, para melhorar esse draft desse genoma. Então, muitos lugares que eram N, com a imputação acabam virando algum nucleotídeo. A gente sempre faz isso assumindo 95% de certeza desse G, por exemplo. Se for menos que isso, a gente não coloca, né? A gente não usa. E a gente fez o seguinte, a gente fez a imputação, e quando a gente volta para os dados brutos, a gente vê que a gente tem uma ótima correlação. Tá? Parece que a gente está fazendo a coisa certa, a gente não está incluindo nada. Né? Então, a gente usa a frequência e o desequilíbrio de ligação para fazer essa estratégia de imputação. E daí aqui, o resultado antes e depois da imputação. Antes da imputação, eu tinha 90% de missing data total e 20% de a frequência mínima de alelo, 7 milhões de marcadores. Depois da imputação, eu caí para metade, mais ou menos, 3 milhões e 600, mas eu tenho 5% de missing data e 5% de frequência mínima para achar um alelo. É como se eu tivesse sequenciado o genoma dele inteiro. Né? Então, agora eu tenho marcadores, 3 milhões de marcadores, eu tenho marcadores espalhados pelo genoma todo do mosquito. Vocês vão ver como importante foi isso depois mais para frente. Bom, usando esses marcadores, primeiro vamos ver qual que é o FST, quão parecidos são essas populações A, B e C. E a gente pode ver que essas populações, todas as comparações A, B e C, elas são significativamente diferentes. Lógico, tem um FST muito baixo, né? Elas não são populações diferentes, são subpopulações diferentes, mas eu
mas isso é significativo. Ou seja, o mosquito que eu coleto na casa A, ele tem um perfil genético da casa A. O mosquito que eu coleto na casa B tem um perfil genético da casa B e da casa C da casa C. Ou seja, a dispersão dele é muito pequena. Ele se dispersa muito pouco, esse mosquito. Porque A para distância manter... entre as casas é de quanto? Oi? Médio. O FST médio, 0,01. 0,001. Aqui, ó, embaixo, Massuda, tem uma diferença de FST de Brasil e Peru. Aqui eu comparei com a população do Peru, tá? 600 quilômetros de distância. 0,04. Lógico, é bem maior, né? Mas o importante aqui, Massuda, não é nem o FST, mas é o p-value, a significância disso. Isso é tão significante que se eu pego as larvas que eu sei onde eu coletei que eu coletei as larvas no sítio A, no sítio B, no sítio C, e dou para o programa, para o algoritmo, e treino o algoritmo com isso, quando eu entro com o genótipo do adulto, no 85% dos casos eu acerto aonde ele veio. Olha só. Então, assim, o que isso mostra do ponto de vista epidemiológico de transmissão de malária? Que as populações, elas são clusterizadas. Quer dizer, o mosquito não vai querer sair dali. Ele tem gente para tomar sangue, ele tem água para procriar, ele vai ficar por ali. Com isso, a gente acredita que os plasmódios também vão ficar clusterizados. E é exatamente isso que o Marcelo está vendo com a genética da população dos plasmódios, de Plasmodium vivax, que eles são clusterizados nas casas. Olha só. Então, o mosquito está mantendo aquela população lá na casa. Se a gente pensar num controle, tem que ser um controle breeding site por breeding site. Quer dizer, eu não sei se controlando isso, eu vou ter um pouco de população da floresta que vem, talvez, mas vai ser muito pequena. Grande parte da população que está picando lá, que está transmitindo, é a população que veio dos lagos ao redor daquela casa. 85%. Eu posso até não ter pego alguma larva, né, lá perto, ter perdido esses 15%, mas mesmo assim... Isso não é isolamento reprodutivo, né? Isso é um bottleneck, né? É isolamento reprodutivo. Uma população fundadora um pouquinho diferente. Exatamente. Ficou lá e ele está há quantas gerações? Isso? Você consegue estimar quantas gerações eles estão separados? Não, mas talvez dê para estimar, sim. Muito possivelmente, assim, agora eu vou chutar, lógico, muito possivelmente a partir de 2001, 2003, que é onde foram feitos os tanques. Mas eu acho que eu não sei se eu tenho discernimento para ver uma coisa tão próxima assim, então 15% de erro. Porque você acerta 85%, aí tem 15% de erro. Esse 15% de erro é um fluxo gênico que destrói qualquer recombinação, né? Sim. Não sei se esses 15% são erro ou se esses 15% são larvas que eu não peguei, né? Pode ser isso, né? Não sei. Bom, mas de qualquer jeito, grande parte dos mosquitos que estão lá vieram de lá, né? Eles estão lá clusterizados em subpopulações. E daí, realmente, o que o Pedro falou é verdade. Uma vez que você clusterizou uma coisa, você vai aumentar a chance de surgir coisas independentes em cada um dos lugares que você tem. Imagina a loucura que não é, pensando em outras coisas, que eu vou falar um pouco para frente. Bom, agora vamos usar essa ferramenta e comparar os mosquitos que eu peguei de noite e que eu peguei de manhã. Então, a gente fez um grupo de mosquitos que eu peguei das 6 da noite até as 10 da noite, que eu chamo de night, e peguei um grupo de mosquitos que eu coletei das 2 da manhã às 6 da manhã. E vamos comparar geneticamente esses mosquitos. Aqui, eu não vou usar FST. Aqui eu vou fazer o que o pessoal fala de GWAS, né? Genome-Wide Association. Então, eu vou pegar SNP por SNP ao longo do genoma do mosquito e vou ver se eles estão diferentemente distribuídos entre essas duas populações. E vou calcular um p-valor para isso, né, para ver se é significante ou não é significante. Bom,
Esse é o Manhattan Plot, né, dessa comparação. A gente achou 3 pontos significantes. Um ponto é uma mutação no exon de um gene chamado Timeless, que é um gene de ritmo circadiano. Pô, parece que tem alguma coisa a ver, né? Pô, é de noite, de manhã. Parece que a gente está indo para o lado certo. Um outro ponto a gente achou é na região promotora desse RDGC, que é um gene de retina de drosófila, que foi descrito em drosófila Também. do olho. Olha Legal. só. Do olho, né? Talvez tenha alguma coisa a ver, né? É. E esse terceiro ponto aqui não tem nenhum gene associado. O que a gente pegou? A gente pegou os pontos, os SNPs que eram significativos, pegou uma janela de 10 kb para um lado e 10 kb para o outro. Né? Nesse gene aqui, nesse ponto aqui, desculpa, nesse SNP aqui não tem nenhum gene associado. Tá? Então, aqui está aqui o resumo, né, dessa análise. Então, o Timeless e esse Retinal Degeneration C Protein. Então, legal. Parece que esse negócio de picar de noite ou picar de dia é genético. E daí a gente começou a pensar um pouco ecologicamente. Eu sei que para parasitologista é difícil pensar ecologicamente, né? Porque a gente é ecológico ao contrário, né? A gente quer matar as coisas, a gente não quer preservar. Mas pensando ecologicamente, é muito interessante isso. Se a gente pensar, pô, de repente o mosquito está numa região onde ele tem disponibilidade de sangue mais à noite do que de manhã. Por animal, qualquer animal que tenha lá, sei lá. O que acontece? A frequência desse alelo da noite vai aumentar na população, porque mais descendentes vão ser dessa fêmea que tem esse alelo. E isso vai aumentar, então, a eficiência dele se alimentar naquela noite. Mas se ele for para um local que tem outra disponibilidade de alimento, ele também tem alelos para ir de manhã, por exemplo, ou para ir no meio da noite. Então, parece que é uma adaptação à disponibilidade de alimento. E é interessante, porque em vários locais da Amazônia a gente vê isso aí bem heterogêneo. Né? Então, parece que são seleções individuais nesses locais diferentes. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem esses marcadores ao longo do genoma todo. Então, assim, no fundo, a metodologia que ajudou a gente a achar esse resultado. Bom, o segundo foi comparar os mosquitos que entravam e não entravam nas casas. Esse gráfico está errado. Na verdade, tem uma outra CIP aqui, que é um citocromo-oxidase, que tem um log de 4 aqui. Tá? Ele está aqui em cima. Tá? No resumo, vocês vão ver. Então, o mais significativo dessa comparação de dentro e de fora de casa é a citocromo-oxidase, que é um gene descrito em mosquito relacionado à resistência a inseticida. É uma dúvida aí, né? Também tem um period aqui, e esse PRP4, que eu nem lembro direito o que ele é. Bom, aqui, ó, 10 a menos 4, aqui, esse citocromo-oxidase. Aí eu não sei se está relacionado a... Não entendi. É citocromo-oxidase ou P450? Desculpa, P450, citocromo P450. Eu não sei se está relacionado com resistência a inseticida ou com repelência, alguma coisa, mas é um gene, e esse P aqui é um gene super significativo, super associado a esse comportamento. Né? Então, assim, chamou muita atenção da gente, porque é uma região muito, muito associada. Isso é uma coisa que a gente vai precisar estudar um pouco mais para entender um pouco isso. O meu chute é que é alguma coisa relacionada a inseticida, porque o pessoal lá usa muito inseticida nas casas. Né? Por que tem 2 genes ali? Então, são 2 marcadores, acho que estão próximos, e acho que está repetido aqui, na verdade. São posições muito próximas aqui, ó.
85.279 e 86.788. Então, são os mesmos genes que estão próximos ainda. Mas esse marcador especificamente ficou muito mais associado. Bom, aí é uma dúvida. Aí a gente precisa ver o que realmente significa isso, né? O meu chute, de novo, é... O que é o PRP? Então, é isso que eu estou querendo lembrar agora, Pedro. Não é glicoproteína P, não, né? Acho que não. Eu vou ver isso aí, eu já falo para vocês. Uhum. Se o meu aluno estiver assistindo, por favor, Marcão. Bom, então foi isso, pessoal, o trabalho da Linge, né? Quer dizer, a gente conseguiu mostrar uma estruturação muito grande nas populações. Então, você tem pelo menos lá em Manso Lima, nessa situação de tanques de piscicultura, você tem uma clusterização muito grande. E, por outro lado, parece que esses diferentes comportamentos que a gente vê faz tempo do mosquito parece estar associado com alguns genes. No caso de noite e de dia, interessante, um gene de ritmo circadiano e um gene de retina. E, no caso de entrar e não entrar em casa, talvez alguma coisa relacionada com resistência ou repelência a inseticida. Tá? Então, é isso que eu queria falar sobre da Linge. A segunda parte, vou ser um pouco mais rápido agora, é sobre a Aedes. Pode falar. Você chegou a olhar, usar... Você consegue pegar os bichos vivos e testar o comportamento deles naquele brinquedinho que o Alexandre trouxe, a Rafa usa ali? Seria uma boa. Assim, eu sou muito ruim de trazer mosquito vivo para cá. Normalmente, meus mosquitos morrem todos. Mas seria muito interessante, talvez, levar para lá alguma coisa desse tipo. Não é um negócio gigante, não. É um mosquito lá. Relativamente pequeno. Sim. Talvez valesse um investimento para botar um lab de campo e fazer lá. Para ver realmente se eles mantêm esse... Se pegando o cara, você associa o comportamento dele nos ETs e tal. Uma BOD e um cotroço. Para quem tem FAPESP, isso é mole, é um troco. Não está tanto assim mais, viu? Calma. Chorando de barriga cheia. Olha eu animada aqui, já ouvindo a conversa. Não. Deixa eu aproveitar que o Pedro interrompeu. A PESP Fiocruz, ó. Pô. Ô, Paulo, deixa eu aproveitar e te perguntar um negócio que eu acho que eu deixei passar durante a sua explicação. Quando você vê essa diferença entre populações, o que você chama de população de dia e de noite no Timeless 2, você viu o que exatamente? Porque o Timeless 2 ele é um gene que ele é controlado pelo relógio central, né? Ele está relacionado à sincronização pela luz. Então, é interessante que eu imagino que ele deva estar muito mais expresso nas populações de dia, é isso? Foi isso que você viu? Não, eu não vi expressão, eu vi um alelo... Tá, o alelo presente no... associado a essa diferença. E esse alelo, no caso do Timeless 2, é um alelo no exon que muda o aminoácido. Tá? Então, é um alelo autônomo. Então, parece que tem uma relação legal. Não é no P450, o alelo que eu peguei é um alelo que está na região promotora. Então, talvez tenha relação com nível de expressão gênica. Mas, no caso aqui, não. No caso aqui, é um alelo no exon. Tá. Paulo, você não está vendo o chat aí? O Oi? Marcos, você não está vendo o chat. Eu não estou. O Marcos respondeu aí, ele foi atrás da PRP, é uma Obrigado. seringa de leonina quinase. Segundo ele, aí bota até um pedaço de um texto, pode ser até de um trabalho de vocês. Talvez... Eu não sei quem é o Marcos. É o primeiro autor do trabalho. Tá ótimo. Então, respondeu aí para você, tá?
Ok. Uhum. Pessoal, mais alguma coisa? Sim, eu tenho uma. Já que interrompeu, antes de você mudar de assunto, Lógico, lógico. você mostrou uma série de informações que você disse que em um semestre havia uma mudança de população, etc., né? E eu queria saber se é possível tentar associar essas informações com as outras informações que você trouxe, de que as populações ficam clusterizadas, não voa muito, tal. Associar esse tipo de comportamento com o surgimento dos picos de doença nas regiões. Se é possível juntar essas informações e olhar os picos de doença para saber se tem alguma explicação para o aumento da coisa. É possível isso? Vocês chegaram a fazer algum tipo de exercício sobre isso? Uma coisa interessante, ainda bem que você falou desse assunto. No caso de Manso Lima, especificamente, a gente não conseguiu ver diferenciação sazonal. Olha só. Então, parece, sim, que você tem... Parece que você tem modelos diferentes dependendo da região, de quão impactado está o meio ambiente, quão impactado o homem. Então, assim, o que a gente imagina? Que no caso de Manso Lima, você tem os criadores de peixe durante o ano todo. Eles não variam de volume, né? Quer dizer, variam quando o cara seca para tirar o peixe, mas você tem lá criador durante o ano todo. Então, você deve ter um comportamento diferente. No caso lá de Porto Velho, você tem uma mudança muito radical na época da seca comparada com a época da chuva. E lá realmente, você tem, por exemplo, 2 picos de malária. Associado a essa população que a gente acha, está associado com essa população selvagem, e o segundo pico na época de seca, associado com essa população urbana. Perto de Porto Velho, a gente trabalhou um tempo numa cidade, numa vilinha chamada Porto Chuelo, uma vilinha de 200 habitantes, para baixo do Rio Madeira, lá perto de Porto Velho. Você já não tem mais a influência de Porto Velho em Porto Chuelo, e você não tem o segundo pico. Você não tem mosquito na época seca, só tem na época úmida. Então, assim, parece que isso depende muito do ambiente, né? Do nicho que a gente está trabalhando. É curioso, mas de qualquer maneira, isso são informações importantes para que se possa planejar uma ação em cada cidade, porque olhando, né, quer dizer que não dá para usar uma estratégia única. Mas isso em si já é importante. Isso, a Suda sempre foi o meu, assim, sempre foi o meu objetivo, né? Quer dizer, tentar de alguma forma gerar esses dados, mas usar esses dados para controle, né? Isso. Não é gerar os dados e publicar e pronto, né? O ideal seria conseguir realmente usar isso para controlar, né? Para ajudar o controle, lógico, não é para controlar, mas para ajudar o controle. Talvez em Manso Lima a gente esteja conseguindo fazer. Uma coisa, se eu estou entendendo, você tem um grupo de mosquitos, uma população bem estruturada, que é só de cidade, mas não é de cidade pequena, é de uma cidade já maiorzinha, né? Com um número de criadores humanos que está ali e tal, botou. Isso sugere que isso é um fenômeno recente? Sim, acho que sim. Você tem ideia do tempo? Consegue, a partir da diferença, fazer um chute sobre o tempo de divergência? Ou fluxo gênico entre esses grupos? Como é que é o tamanho disso? Como é que é o tamanho do fluxo? Então, o problema, Pedro, é que a gente viu isso daí com 7 marcadores microsatélites. Eu acho que é muito pouco para eu ter um cálculo preciso nessa escala de tempo. Mas eu preciso ver. Então, acho que o João Pinto chegou a tentar calcular isso daí. Posso até tentar ver com ele depois como é que está isso daí. Nenhum está em caixa d'água, nada disso, não, né? Não, não. Não. Tá. Ufa. É mais a Edson. Não. Agora, o Paulo, segundo eu entendi, as primeiras informações que você coletou na cidade, acho que foi em Porto Velho, eram
ainda tinha um regime de um rio que secava, etc. Agora não tem mais. Então, Isso mudou? é engraçado isso, porque assim, eu lembro na época que o professor Delbrando era vivo e estavam sendo construídas essas hidrelétricas, né, de Santo Antônio e Giral, que ele falou, pô, vai estourar a malária, né? Porque a ideia é que o rio fique sempre cheio, né? Depois que a hidrelétrica for feita. Acontece que não estourou a malária, né? O problema que eles têm agora, a gente até tem um trabalho junto com a Marianice lá de São Paulo, o problema que eles têm agora é mansônia, que é um outro mosquito, que não é transmissor de malária, mas chega a matar cachorro, galinha, de tanto mosquito que pica o animal. É mesmo, né? Então, assim, Trocou, então. Em uma hora você chega a pegar 10 mil mosquitos. Você tem ideia Então trocou, assim, Mansônia estourou lá. Tá? Um problema sério nas duas hidrelétricas. E Mas agora... da Linge não, da Linge caiu. Então, agora, será que uma parte do Darlinge não dá para tentar associar que ele depende da seca? Sim. E da umidade? Quer dizer, então, como não tem mais seca, deu uma quebrada na história? Quer dizer, dá para associar isso? Pode ser. Pode ser, sim. E essa grande quantidade de mosquito, que era esse mosquito que dependia da seca, não está mais lá, né? Isso. E que havia uma conversa entre elas, de alguma maneira, para a doença também, de alguma maneira. Sei lá. Aqui agora o Ita. Se comparar, né? A questão das represas, será que a qualidade da água que pode ter afetado essa mudança da população? Uma espécie se adapta mais à água parada ou que a água... Não sei. Eu acho que, sinceramente, eu não sei. Eu acho que pode ter uma competição desse outro mosquito que tomou conta. Eles têm muito problema também com planta, né? Com aquelas plantas aquáticas, né? E daí esse mosquito, a Mansônia, ele se adapta muito bem a essas raízes, é uma larva muito voraz. Então talvez até seja isso, talvez até o Mansônia tenha deslocado da Linge de lá. O Mansone se adaptou melhor a essa água das represas. Exatamente. Pode ser. Obrigado. É um problema sério. Canibalismo, não pode ser uma larva predando a outra, não? Pode, porque larva de Mansônia é bem voraz. Agora eles estão com um problema de Mansônia lá, porque assim, tem cidades que estão sendo fechadas por causa de Mansônia. Porque assim, o cara não consegue sobreviver lá, porque é tanto mosquito que vem, ele não transmite nada, mas é super... Por enquanto. Não precisa, né? Alguns vírus, a gente já está até vendo... Paulo, muito bom. Uma ideia. Você fez comparação do genoma de mosquito de dentro de casa, de fora de casa, de manhã e de noite. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria de comparar o transcriptoma dos mosquitos. Sim. E foi isso que nós fizemos quando fizemos aquele comparação de mosquito em enxame e dentro de casa. Isso é o artigo. Exatamente. E isso pode te dar informações mais práticas do que está acontecendo. Com certeza. Uma das Tem ideias... planos de fazer isso? Uma das ideias agora é isso, é coletar o mosquito, pôr no trisol e fazer o transcriptoma dele, o coletado dentro, coletado fora, coletado de manhã, coletado de noite. Tanto que você achou gene de ritmo circadiano também, né? Isso. Faz sentido. Sim. E também de feromônio. Encontramos genes que são dos enxames, são ativados, os genes que produzem feromônio são ativados, o que também faz sentido. Muito legal. Então, você vê a lista e vê se tem alguma coisa óbvia. A gente começou, na verdade, o trabalho, Marcelo, querendo saber se eram populações diferentes ou não eram, né?
Não, mesma população, coletados, machos coletados ao mesmo tempo do dia, um no enxame e outra dentro de casa. Então, são coisas muito próximas. Quanto mais próximo, melhor. Então, é o mesmo mosquito dentro de casa e fora de casa. Então, quanto menor o número de diferenças, mais fácil é de interpretar e de prosseguir. Sim. A gente viu o seu trabalho no último Lab Meeting no laboratório. Foi o seu trabalho que foi apresentado. Isso. Demorou séculos para terminar. Foi publicado só esse ano. Pergunta nada a ver. Mansônia cria fácil? Então, parece que tem gente que está criando já. O pessoal lá em Porto Velho já está criando Mansônia. Ah, legal. Então, bom, posso continuar, pessoal? Sim. Mudando de assunto. Foi legal o Marcelo ter falado sobre o trabalho dele, porque realmente foi um trabalho que a gente apresentou na semana passada no Lab Meeting, semana retrasada, não sei, no Lab Meeting. E isso tem um gancho muito legal com a segunda parte dessa apresentação, porque a segunda parte dessa apresentação surgiu no Lab Meeting. Então, os alunos, cada semana um aluno apresenta um artigo no laboratório e o dia que um aluno, acho que o Diego escolheu um artigo sobre um fenômeno chamado satirização, a gente achou tão interessante o artigo que a gente falou, putz, vamos fazer um projeto em cima disso. E daí os alunos montaram o projeto, eu submeti a FAPESP aceitou, a gente teve dinheiro da FAPESP, conseguimos trazer o Frederic do Brasil, bolamos um experimento e conseguimos uns resultados interessantes. Satirização, bom, então, na verdade, o que eu vou mostrar agora não é mais com niçorrincos da Linge, mas é com a Aedes aegypti e a Aedes albopictus. Então, esse projeto surgiu então nesse Lab Meeting sobre satirização. Satirização é um processo ecológico, de novo indo para a ecologia, em que o macho de uma espécie fecunda uma fêmea de outra espécie. O que acontece? Essa fêmea não gera descendentes férteis. No caso de Aedes, você tem só uma cópula por vez, né? Você copula uma vez, põe um tampão lá, não copula mais. Então, se o macho de albopictus copular com a fêmea de Aegypti, ela vai esterilizar essa fêmea. Pensando nisso, a gente falou, pô, será que a gente não pode usar, então, liberar uma pancada de machos de albopictus para diminuir a população de Egito? Essa foi a ideia inicial desse projeto. A gente falou, bom, legal, nós vamos entender primeiro o que acontece molecularmente, um pouco bioquimicamente, mas molecularmente o que acontece com esse reconhecimento de machos, de fêmeas e machos. Então, a gente bolou um experimento. Nesse experimento, a gente tinha 4 grupos de fêmeas de Aedes aegypti. Um grupo de fêmeas que a gente chama de naive, que é uma fêmea que ela eclodiu, ela emergiu da pupa e ela nunca viu e nunca entrou em contato nem próximo de um macho. A gente chama de princesa. Então, ela não sabe o que é um macho. A gente tem um outro grupo de fêmeas que ficaram em contato na mesma gaiola com o macho, mas não foram fecundadas. Tá? Então, em Aedes aegypti, em meia hora você tem todas as fêmeas fecundadas, você colocar um macho para 10 fêmeas na gaiola. É super rápido isso daí. Então, a gente pegava tempos menores do que meia hora, a gente pegava de 5 em 5 minutos, tirava a fêmea da gaiola, via se ela estava fecundada. Ela não podia estar fecundada. Então, é uma fêmea que encontrou o macho, mas não foi fecundada. Um terceiro grupo é a fêmea que encontrou o macho e foi fecundada. Então, ela tinha espermatozoide na espermateca. E um quarto grupo é uma fêmea de Aegypti que encontrou um macho de albopictus.
em meia hora ou em 2 horas, a gente não teve inseminação de albopictus, tá? Então, a gente esperou meia hora e coletamos essa fêmea que viu um albopictus. Então, são esses 3 grupos. O que a gente fez com esses 3 grupos? Agora, a gente fez o que o Marcelo falou. A gente fez o transcriptoma desses 3 grupos. Então, a gente fez o transcriptoma da fêmea princesa, a fêmea, né, que nunca viu um macho, da fêmea que viu o macho, mas não foi fecundada, da fêmea que foi fecundada e da fêmea que viu um albopictus. A ideia era saber como é que as fêmeas se apaixonavam. Como que molecularmente a fêmea se apaixona por um macho. E vocês vão ver, pelo menos a nossa ideia, é que isso para a egípcia é muito importante. Tá? Bom, quando a gente fez o transcriptoma, isso aqui é uma análise de componente principal dos genes mais variantes, né, dos genes mais expressos, na verdade, desses grupos. A gente consegue clusterizar em fêmeas virgens, esses 3 pontos aqui. Cada ponto são 5 fêmeas que a gente fez, que a gente juntou. São 3 pontos de 5 fêmeas. A gente usou aqui só cabeça e tórax, a gente não usou abdômen. Então, as virgens aqui em azul. Aqui, as que encontraram, em amarelo, que encontraram Egito, em verde, que foram inseminadas por Egito, e em vermelho, que encontraram albopictus. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver nisso daí é que existe uma resposta transcriptômica específica para cada um desses momentos. As fêmeas se agrupam conforme elas viram um macho de uma espécie, conforme elas viram um macho de outro. Então, existe, não é uma coisa aleatória, é uma coisa que tem um controle. Tudo bem? A segunda coisa que a gente viu é que as fêmeas que nunca viram o macho são muito parecidas, do ponto de vista transcricional, das fêmeas inseminadas. Então, parece assim, que a fêmea olha o macho, muda a transcrição de alguns genes, depois ela é inseminada, volta àquela transcrição antiga que ela tinha antes de ter visto esse macho. Lógico, não é 100%, mas é muito mais parecido aqui. E uma terceira coisa é que se a fêmea vê um macho de uma outra espécie, no caso aqui de Aedes albopictus, a expressão gênica muda para um outro tipo de... Outros genes são alterados. Então, é uma resposta espécie específica. Então, aqui, fêmeas virgens, contato, elas vêm para cá, inseminação, elas vêm para cá. E contato com albopictus, elas vão para lá. Então, parece ser uma resposta específica para cada um desses momentos. Quando a gente foi ver aqui a clusterização dessas amostras, naive e inseminados estão mais próximas e albopictus e egípcios estão mais distantes. E, de novo, naive e albopictus têm um padrão muito parecido. Então, parece que os genes que são reprimidos quando ela olha um egípcio voltam depois, não exatamente igual, mas voltam um pouco para aquela expressão original, e genes que são expressos depois são reprimidos depois da inseminação. A resposta de egípcio para albopictus é um pouco diferente. São alguns genes diferentes aqui que estão sendo regulados. Quando a gente foi ver quais são esses genes, aqui só de novo mostrando que o log fold change é reversamente proporcional quando elas encontram o egípcio, depois quando elas são inseminadas. Tá? Então, uma coisa que diminui, depois aumenta. E no caso aqui de egípcio albopictus, não. O que tem de comum aumenta igual ou diminui igual. Né? Quando a gente foi ver esses genes, grande parte desses genes que eram regulados eram genes relacionados à comunicação, odorante binding proteins, receptores ionotrópicos,
e outros tipos de receptores. Dos 300 genes mais regulados, quando ela encontra um albopictus, um Egypt, 33 são OBPs, 33 são odorante binding proteins. Lembrando, então, você tem a antena, a substância odorífera, ela entra, se liga num receptor citoplasmático, se liga no receptor, que é o odorante receptor, isso aí internaliza, se liga no receptor citoplasmático, que é o odorante binding protein, e isso daí leva isso daí para o neurônio para desencadear o sinal. Então, se você não tem esses OBPs, você não vai ter um sinal contra aquele odor. E grande parte das OBPs, estão aqui em azul, grande parte delas são reprimidas quando ela encontra o macho. E depois voltam à expressão normal quando elas são inseminadas. E essa repressão não é tão acentuada e tão grande se ela encontra um albopictus. Qual que é a conclusão que a gente tira disso daí? A hipótese, na verdade, que a gente levantou a partir desses dados. Imagina a Aedes numa cidade, né? Você não tem grandes concentrações de mosquito numa cidade. Ele é um mosquito que coloca poucos ovos em vários locais, né? Ele tenta maximizar a chance de crescer. Quando uma fêmea emerge, a gente acredita, ela está setada para procurar sangue. Então, ela tem os sete de odorante binding protein sendo expressos, que fazem com que ela perceba o chulé ou o que quer que seja que atrai no homem, fora o calor, né, o CO2, etc, etc. Quando essa fêmea, por acaso, encontra um macho, isso tudo é inibido, porque não adianta ela tomar sangue se ela não se fecundar, se ela não for fecundada. Então, a gente acredita que quando ela encontra um macho, e a gente não sabe ainda se isso é um sinal que depende do contato, se é um sinal de um feromônio, se é um sinal sonoro, a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe que quando ela encontra o macho, várias dessas OBPs, dessas odorante binding proteins, são reprimidas. Uma pancada aqui. E então ela deve falar, bom, agora eu tenho que copular. Ela se apaixona, né? E agora ela tem que copular. Depois que ela foi inseminada, beleza, já fui inseminado, vou procurar de novo o meu hospedeiro para tomar sangue. Volta a expressão todas essas OBPs voltam aos níveis anteriores. E isso não acontece com a albopictus, né? Então, não são todas as OBPs que são reprimidas, e a gente viu alguns genes de albopictus relacionados com cutícula, com resposta imune, que são acionados quando ela vê um albopictus, mas não quando ela vê um Egypt. Conclusão. No contato interespecífico entre machos e fêmeas, as fêmeas mudam o comportamento dela, e isso já tinha sido mostrado do ponto de vista funcional por um outro pesquisador. Ele colocava fêmeas numa gaiola com um camundongo do lado, as fêmeas iam tentar picar o camundongo, né? Probing. Se ela colocava machos junto, ou se ela colocava machos numa outra gaiola, mas que tivesse uma conexão com o ar nessa gaiola, esses mosquitos paravam de probing e ficavam voando, que eles chamam de flying. Então, o macho realmente ativa alguma coisa no comportamento das fêmeas. A gente acha que essa ativação é realmente muito dependente das OBPs, que é a maior classe que é reprimida nesse contato. Essa mudança de comportamento é espécie específica. Se é um macho de albopictus, não acontece isso. E depois que tem inseminação, grande parte dos genes que foram controlados
quando ela viu o macho, voltam para a expressão original. Ou seja, ela deve voltar para o host seeking, ela deve voltar para procurar o hospedeiro para tomar sangue. Eu gosto muito desse trabalho porque, assim, primeiro, eu acho super interessante, eu acho que, de repente, lógico, é um primeiro trabalho mostrando isso, muita coisa eles têm que fazer ainda por cima, mas, primeiro, ele foi um trabalho que ele se originou dos alunos do laboratório, né, de um lab meeting, isso aí é muito legal, e a gente começa agora a viajar um pouco, se a gente consegue achar essa substância que causa essa mudança de comportamento, a gente tem um repelente perfeito, né? A fêmea vai picar você, ela sente esse cheiro, ela acha que você é um macho, que tem um macho por perto, ela não vai picar ninguém, ela vai ficar voando lá e não vai ser picado. Seria uma coisa super específica, né? Um repelente super específico contra a Aedes aegypti. O que a gente está fazendo agora no laboratório, a gente está nocauteando alguns genes com RNA de interferência para ver se a gente consegue nocautear esses genes e mudar esse comportamento da fêmea de seeking para não seeking, para mating, assim por diante. Estou tentando ver se agora a gente consegue ir atrás um pouco dos genes realmente específicos que estão controlando esse comportamento por genética relevante. Aqui é o Ita de novo. Uma viajada grande, assim. Quando tinha aquelas populações que eram próximas das casas e longe das casas, né? Se tu cruzar um macho de uma dessas com a fêmea da outra, o comportamento é diferente? O problema é que a gente só pega macho, né? Só pega fêmea, desculpe. A gente só está pegando fêmea, né? Tá, mas tu não consegue, eu não sei se é possível recuperar o esperma da fêmea, dentro da fêmea? É possível recuperar o esperma dentro da fêmea. Porque então, em humano tem em mamíferos, basicamente, em humano é muito bem visto isso. Casais entre si têm o MHC mais distantes entre si do que o médio da população, né? Uhum. Seria legal se tu mostrasse que essas fêmeas da população próxima da casa preferem macho distante ou macho próximo para aumentar a variabilidade. Eu teria que pegar o esperma das espermatecas dessas fêmeas, diferentes fêmeas, e fazer isso. E aí comparar com a da fêmea com várias combinações. Sim. É uma viajada, mas ia ficar elegante. Muito legal. Que bola. Boa tarde, tudo bom, Ademir? Bom te ver, estou feliz em ver sua apresentação. Parabéns, muito lindo. Só vocês pensaram em fazer, assim, desses SNPs que vocês encontraram, principalmente do Period, né, do Timeless, agora não lembro, se vocês fizessem uma genotipagem desse SNP em diferentes populações, nos diferentes grupos, dentro e fora de casa, meio que para, né, como para provar, né, que esse SNP está, de certa forma, ligado a esse... Não, mas quando a gente vê a frequência desse SNP dentro e fora de casa, ele é bem diferente. Não, nessas localidades, eu estou falando para vocês estenderem isso para... sim. E aí, só genotipar esse... Não precisa ser de novo, mas... Fazer um pouco parecido com o que você faz, por exemplo, com o knockdown, mas fazer com esses SNPs... É isso que eu estou sugerindo, né? De outras localidades, né? Até para uma coisa geral, se não é geral, né? Com certeza. Acho assim, uma crítica muito grande, pelo menos essa parte de Anopheles, de Niçorrincus, eu não me acostumo. Essa é a minha outra dúvida. Devo chamar de Anopheles, Niçorrincus? Desculpa, eu entrei depois que você tinha começado, provavelmente você falou nisso. Eu estou começando agora a chamar de Niçorrincus, eu até entendo o porquê, eu acho que é uma coisa da Marianice, de diferenciação, mas eu não me acostumo muito, não. Mas o Ricardo
falou para não mudar, para chamar de anófilis. Eu estou na dúvida. A gente quer submeter um trabalho agora, eu não sei se a gente bota anófilis da Arminge no ornitorrinco. Ela me convenceu, mas eu não sei se eu consigo convencer. Qual é a argumentação? Qual é a lógica? Que são diferentes, é muito diferente. A coisa é genética, né? Diferente de anófilis africano e de outros anófilis aqui no Brasil. Então, mas eu não sou expert nisso realmente. Não... Mas uma crítica, Ademir, acho que tudo desse trabalho com Darlinge é realmente que é um trabalho pontual numa cidade, numa característica tal, né? Eu acho que agora a gente precisa realmente ir atrás desses marcadores em outras populações, né? Com certeza. Que seja, demonstrou nitidamente duas características diferenciadas, né? Mas seria assim, eu acho que é importante mostrar que isso é ou não é, né? Uma coisa geral, né? Acho que isso é super legal. Bom, tomara que seja o mesmo marcador, né? Também. Então, uma outra, na verdade, uma observação. Eu tô meio aí no caso do Aedes. Volta a apresentação lá que tá. Acho que eu vou. Volta. Isso. Nesses lá. Desculpa, desce mais aí pro Aedes. Nesse 63 aí, no 63. 63. Não, no 63 não, desculpa, 65. Eu passei o olho rápido e vi. Mas é ele mesmo. Eu tô meio ficcionado em um gene que eu vi um trabalho recentemente do pessoal lá da Hilary Hanson. Eles viram um gene super relacionado à resistência peretroide em anófilis. E seria um outro tipo de mecanismo, um mecanismo mais a ver com contato e tal. Um gene que estaria mais expresso nas patas e maior expressão desse gene significaria em níveis altíssimos de resistência em bichos não KDR, né? E eu fui ver o ortólogo dele em Egito, e aí apareceu esse aí, um desses aí que está aí nessa do CSP, que é o AEL002022. É justamente esse aí. Então, especificamente nesse caso, ele foi um gene que, assim, o quadradinho preto aqui significa significância, tá? O que é significativamente diferente. Esse, especificamente, o 002022, ele só foi diferente, a expressão dele, no encontro interespecífico com a Bupictus. Não sei se isso quer dizer alguma coisa. Não, estou coletando informação sobre ele, mas eu achei interessante. Ele chama no Anopheles, eles chamam de Sensory Appendage Protein. Tá. O SAP2. Pois vai um pouco... O que eu queria perguntar um pouco por aí. As OBPs é legal, é fácil de interpretar. O que você está mostrando aí agora, por exemplo, desses genes, são genes de sinalização, né? O que é muito interessante, porque tem coisas downstream que não vão ser pegas por transcriptômica, né? Mas é outro tipo de coisa, mas você vai ter uma influência no outro lado. Quais coisas que são... Você falou que tem 300 genes, 30 são OBPs, quais são os outros 270 aí? O que tem de comum deles? Está vendo o trabalho. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, Pedro. O que, assim, coisas que você achou interessante, que gritou ali, que pareceu esquisito? Então, eu acho que o que eu mais gritei foi o ABP mesmo. Porque, assim, estou tentando lembrar agora os outros genes. De cabeça eu não lembro. É porque, normalmente, a gente é muito viciado naquilo que a gente está procurando, né? O que não faz sentido, a gente joga fora. O ABP, assim, não é troco de nada, o ABP. Claro. A gente fez uma análise de de ontogenia desses genes diferentemente expressos, para saber quais vias estavam significativamente reguladas. E o ABP era uma dessas vias. Acho que era uma das únicas. São poucas vias que são reguladas. Tá? Então, o ABP saltou porque, estatisticamente, ele estava lá.
tem muito pouca chance de pegar o ABP se você pegar um transcriptoma normal e se a gente pegar uma pancada de ABP regulada. Eu não lembro agora, assim, o que eu lembro é que no encontro interespecífico tinha vias relacionadas com resposta imune e com cutícula. Então, tinha coisas de cutícula e coisas de resposta imune. Não lembro exatamente o que era de resposta imune, mas era alguma coisa com resposta de algum peptídeo antimicrobiano, alguma coisa assim. Que não tinha na resposta intraespecífica, né, contra Egypt. O que me saltou mesmo aos olhos foi isso daí. Depois, gene por gene, sinceramente, nada me saltou aos olhos, Pedro, fora isso. Legal. Paulo, em relação a isso... Só uma coisa. Vale a pena dar uma olhada no trabalho da Stephanie, que é uma aluna, que era aluna do Mário, foi orientada pelo Gabriel e pelo Rafael e a G, que botou um troço é um transcriptoma, na verdade não era antena, né? Era o resto, mas pode ser interessante até por isso, que é coisas comuns para o resto do corpo, que é quando o cara passa a comer sangue. Quando ele, depois da muda, passa a comer sangue. A Stephanie... você está modulando uma coisa aqui por um mecanismo. A Stephanie está aí, Pedro. Um sinal diferente, que é o sinal da reprodução, mostrando que quando dá tesão, o cara tem que desligar a comida ou o contrário, né? Ele liga um programa diferente. E aí, quem mexe com isso? Quem regula esse switch? Sim. Alguém regula esse switch. E é possível que, se você cruzar um dataset com outro, você vai chegar nos reguladores do switch. No cara que diz, vai para comer ou para de comer. Entendeu? São dois bancos totalmente diferentes. E talvez o interessante dele seja isso. O que tem de comum, né? Ô, Pedro, a Stephanie está aí na sala. Oi. Boa tarde, gente. Eu estava aqui super curiosa, não sei se eu perdi a informação, mas de quantos dias tem esses mosquitos? 2 dias. 2 dias. Então... A gente dá um tempo para que a fêmea... Assim, no começo, a fêmea nem procura sangue, na verdade, né? Sim, o que o Pedro estava falando, né? Justamente o que eu observei é que a partir de 24 horas, né, que elas começam a buscar o sangue, o hospedeiro, e eu achei muito interessante, porque eu fiz um experimento justamente de busca pelo hospedeiro, mas eu não coloquei machos. Talvez se eu tivesse colocado machos, eu não teria observado o meu fenótipo, né? Mas o problema, eu acho que sim, porque assim, a fecundação, é o que eu falei, em meia hora, fecunda tudo. É super rápido, é super eficiente a fecundação. Então, talvez assim, ia dar um lag, mas depois ela ia procurar hospedeiro de qualquer jeito, né? Depois de inseminado. Talvez seja interessante, que o Pedro falou, a gente fazer um transcriptoma recém-emergido, depois de 24 horas, né? Até para ver o que muda para... O meu transcriptoma é justamente isso, é recém-emergido de 2, 12, 24, 42. Aí ver o que muda para começar a procurar o sangue, né? De repente vai ser um gene que vai ser inibido quando ela vê o macho. Né? Esse gene é ativo. O meu foi todos fecundados, né? A gente não conseguiu comparar a fêmea virgem, né? Mas seria bem interessante. Tá. E também eu não consegui observar o BPs, né? O meu não teve sensibilidade, porque eu usei cabeça inteira. Então, não consegui observar muitas OBPs. Cabeça e tórax. Nem na cabeça e nem no corpo, eu não consegui observar. Acho que outras coisas estavam muito mais expressas, aí acabou não tendo tanta sensibilidade para observar isso. Tem um outro trabalho também interessante, que é só de genes relacionados, né, ao BP, IR e afins, justamente nesse tempo também após a emergência. Acho que é Talon et al. Também seria interessante dar uma olhada. O Pedro, o aluno meu me mandou a figura do artigo.
Na análise naive versus Egypte, né? Então, quando a fêmea encontra o Egypte, tem dois termos de GO só significativamente diferentes, que é odorante binding e arginine metabolic process. Arginina? Ó, isso aí é duas coisas. É NO e a arginina quinase é um indicador de metabolismo energético em inseto, importante pra caramba. Tem a ver com metabolismo de proteínas? O NO mais ou menos, mas é curioso porque, bom, mosquito não tem, Viagra não faz sentido, mas mas é alguma coisa em comum, deve ter alguma coisa ali que deve precisar de vasodilatação ali. Né? É o substrato para NO, mas a arginina quinase ela é como se fosse ela parece que é como se fosse a adenilato quinase de mamífero, é como se fosse isso, ela aparece em situações semelhantes, ela é um indicador de shift, de mudança energética, assim, de carência energética importante. O que é mais ou menos parecido com umas coisas que apareceram no trabalho da Stephanie, só que sistêmicas, com coisas não é antena, entendeu? Porque e aí o que pode ser interessante é numa situação parecida, um cara que tem que fazer alguma coisa que é voo, movimento, outros tipos de ativação que não é só sentir o cheiro, depois só identificar não basta, né? Tu tem que senão você fica sentado na mesa de bar só olhando a mesa do lado. Você tem que ter atividade, tem que levantar em alguma hora, né, meu amigo? Tem que sair por ali. Então, o que vai fazer ali, né? Qual é o qual o display, né? Tem que ter uma mudança metabólica associada nisso aí. Será que não pode ser uma mudança para metabolismo de proteínas? Não sei, esse cara dança, né? Isso na fêmea, né? Isso a gente está vendo na fêmea, né? Bom, não, anófilis, perdão, já estou trocando anófilis com a Aedes e tal. Né? Verdade, sei lá. Bom, não sei. O Paulo, só para entender um pouco melhor, quer dizer, esses do Aedes, eu achei muito interessante esses vários grupos que você fez, mas eu não entendi se vocês chegaram a fazer para cada grupo, se vocês ofereceram comida, sangue. Não. Pois é, isso é uma coisa absolutamente simples de ser feito e que pode indicar caminhos mil aí. Perfeito, Massuda, é isso mesmo. A ideia talvez também seja dar sangue, não dar sangue, comparar. Isso, com tempo, deixa 10 minutos, 15 minutos, sei lá, oferece tempo para cada um deles e vê o que acontece. Para ver o comportamento, se o switch não é via alimentação. Sim. E que ele reprime ou libera ou faz alguma coisa. Até para ver se alimentado vai ter o mesmo comportamento, se ela é alimentada, né? Vai ter o mesmo comportamento, não vai. Perfeito. É o que a gente está pensando em fazer agora, quer dizer, começar agora a brincar um pouco com isso, né? Outras alternativas. Alessandra, é uma coisa absolutamente simples à mão de fazer. Sim. E pode indicar um monte de caminho, né? O que não é simples só é o custo do transcriptoma, né? No projeto Não, eu olharia primeiro o comportamento, come ou não come. Sim. Entre comer e não comer, aí eu vou para o resto. Perfeito. Paulo, fecha a tua apresentação que fica melhor a discussão, por favor. Deixa eu fechar a minha câmera, né? Isso. Meu compartilhamento, né? Bom, assim, só para coisas assim delirantes, eu não sei se a Alessandra Guarneri ainda está aí. Não? Não, acho que saiu. Não. É a seguinte, que ela está trabalhando com um gene que eu estou me esquecendo o nome. A palavra foi criada por drosofilistas e ele
é do cara que fica procurando comida. Foraging. Isso, foraging. Isso. Foraging. Que trabalha é uma proteína quinase que está downstream de uma guanilato ciclase. As guanilato ciclases são ativadas por NO, tá? Vai depender de arginina, cuja única fonte é a arginina. Olha. Legal. Então, eu acho que é uma via interessante agora para a gente trabalhar. Uma palavra pode ter nada a ver, mas assim, na ligação de palavra-chave ficou azul. Mas pode ter tudo a ver também. Sim. Legal. Parabéns. Muito bom. A arginina quinase ser uma serino-treonina, né? Ligando com a primeira parte aí, né, do trabalho. Legal. Muito bom, Paulo. Adorei. Bom. Paulo, muito legal a apresentação. Obrigado, Marcelo. Keep the good work. Bonito. Legal. Tchau. Legal. Bom ver coisas diferentes. Tchau, gente. Tchau para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa semana para vocês aí. Boa semana para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau. Carlos, muito obrigado, viu? Tá bom, um abração, Paulo. Tudo de bom. Felicidades aí. Tchau. Vou encerrar aqui.